Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo hoje vai servir para três coisas. Para eu me apresentar para vocês, para eu contar um pouquinho da minha história e conforme eu vou contando minha história para vocês, vocês vão entender o que é um high need baby, um bebê de alta demanda, um bebê agitado. Então vamos lá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vivian, eu sou médica e mãe da Manuela. Manuela hoje tem 3 aninhos. Mas lá atrás, quando eu engravidei da Manuela, como médica, eu já tinha alguns conhecimentos básicos em obstetrícia e pediatria. Inclusive, durante a faculdade, já até havia feito partos. Então, durante o meu preparo, antes da Manu nascer, eu busquei livros que me ensinassem a cuidar de uma criança. Acredito que o mais clássico de todos eles seja A Encantadora de Bebês. Tenho certeza que muitas mães já ouviram falar desse livro. E um outro muito curioso era 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Como eu sou uma pessoa que normalmente precisa de 8 horas de sono seguidas para funcionar bem no dia seguinte, eu sabia que o sono era algo que seria uma dificuldade para mim durante os primeiros meses de vida da minha filha. Então eu já fui me preparar, já fui me antecipar ao problema, fui tentar aprender sobre sono do bebê. Esse livro era quase que um adestramento, onde você coordenava mamadas e tempo de resposta para a criança, para que ela aprendesse a pegar no sono sozinha. Quarto pronto, enxoval preparado, vários livros lidos, Manu nasceu. Logo na nossa primeira noite na maternidade, a Manu já mostrou a sua real personalidade. E ela chorou, chorou e chorou muito. Imaginem também, né, gente, a transição. Imaginem o momento do parto. A criança vive lá num ambiente quentinho, confortável, aconchegante. Tudo é muito tranquilo. E aí, de repente, ela chega naquele mundo com barulho, com luzes, com frio, com fome, né? Uma loucura deve ser esse momento do parto para o bebê. E aí, pessoal, a Manu chorou bastante. E sabe como ela conseguiu dormir? Enroladinha, bem apertadinha numa coberta, aqui ó, no peito da avó dela, em pezinha. Recebemos alta do hospital e fomos para casa. E tivemos 2 semanas relativamente tranquilas. A rotina era mamar a cada 2, 3 horas, dormir, tomar banho e trocar fralda. Lógico que isso já era desgastante para mim, uma pessoa ativa, acostumada a sair, trabalhar, ter meus compromissos, minha independência, fazer minha atividade física. Eu já nem sabia mais o que era dia, o que era noite, foi uma grande adaptação para mim. Eu tinha o sonho de amamentar. Como médica, eu sabia da importância do aleitamento materno, tanto nutricional, quanto imunológico, quanto para o vínculo com o bebê, para o trato gastrointestinal, aproveitamento de ferro. Não foi fácil o começo da amamentação, imagino que muitas mães passem por isso também. E aí, depois dessas 2 semanas, começaram as cólicas. E a Manu chorava, e ela tinha crises de choro que duravam 40 minutos, 1 hora. E essas crises não tinham hora para acontecer. Podiam acontecer de manhã, à tarde, mas elas eram bem frequentes no começo da noite, às vezes na madrugada também. Esse período de cólica foi um período muito difícil, porque o que mais acalmava a Manu era a amamentação. E eu fazia amamentação em livre demanda, porque eu parei pelo menos 2 meses para ficar exclusivamente para ela. Então eu deixava ela mamar quando ela queria. E o que aconteceu? Eu acabei virando uma chupeta humana e a Manu não aceitava substitutos. Nós tentamos naninha, vários tipos de chupeta, logo eu que era tão contra a chupeta, comprei diversas marcas, diversos tipos de bico e ela não aceitava, ela nauseava com os bicos da chupeta e com os bicos de mamadeira também. Mesmo quando eu colocava o leite materno dentro da mamadeira, ela não aceitava o bico e ela nauseava. Então, isso só foi reforçando essa chupeta humana que eu virei. E a Manuela era bem persistente, porque algumas madrugadas que eu estava muito cansada, ela ficava no colo do pai dela e nós chegamos a tentar quase 1 hora de colo, mas ela não parava de chorar enquanto ela não vinha para o meu colo. Mesmo quando eu saía do campo de visão dela, para que ela não me visse, para que não sentisse o cheiro do leite materno, não tinha jeito, ela era extremamente persistente.
Quando acordava, ela tinha mobile no bercinho dela, mas ela não se distraía com aquilo. Quando ela acordava, ela logo exigia alguém, já chorava muito e exigia algum colinho. Ela precisava de contato físico. Eu tentava estabelecer horários para as mamadas, cada 2, 3 horas, mas a Manu era imprevisível, porque o aleitamento materno não era só uma fonte de nutrição para ela. E isso foi ficando muito claro conforme ela foi crescendo. O aleitamento materno era uma fonte de conforto para ela. E a Manu era uma criança extremamente sensível. Foi muito difícil, principalmente nas primeiras semanas, quando nós recebíamos algumas visitas, mudavam a rotina dela e queriam pegá-la, e eram outras pessoas, era mais barulho dentro de casa, e a Manu ficava extremamente sensível a essas alterações. E aqueles dias eram sempre mais difíceis para eu acalmá-la, para fazê-la dormir. O que já era difícil normalmente se tornava muito pior. E a Manu também tinha um sono muito leve, ela acordava com muita facilidade. Sabe aquela criança que você coloca acordada no berço, com a naninha, com a chupeta, e ela pega no sono sozinha? Aquilo era o meu sonho de consumo. E é claro que a Manu nunca foi assim. Hoje ela tem 3 anos e até hoje eu preciso deitar do lado dela na cama para que ela pegue no sono. Sem contar uma ansiedade de separação extrema. Ela ficava extremamente irritada, nervosa e chorosa quando eu saía do campo de visão dela. Você percebe que conforme eu fui contando a minha história, a história da Manu, eu fui contando para vocês como é um bebê de alta demanda. Então vamos lá? O que é um bebê de alta demanda? São crianças extremamente intensas. Quando querem alguma coisa, vão chorar, gritar, espernear até conseguirem. São hiperativas, são crianças drenantes, elas drenam as energias da mãe. Elas exigem muito da gente. Mamam com frequência. A amamentação não é uma fonte de alimento para essa criança, é uma fonte de conforto. Elas são exigentes. Elas têm o sono leve, acordam com frequência. É difícil acalmá-las. São crianças imprevisíveis, é difícil estabelecer uma rotina. Eu vou fazer essa criança mamar a cada 3 horas. É muito difícil. São crianças super sensíveis a qualquer tipo de alteração no seu ambiente. São crianças difíceis de serem acalmadas e dificilmente acalmam-se sozinhas. Elas precisam muito da nossa ajuda nesse processo de acalmá-las, nesse processo de controle emocional. Eu quero passar um conceito aqui para vocês. Quando você tem um bebê com esse perfil de personalidade, entendam que isso não é uma doença, isso é um tipo de personalidade. Muitas vezes nós nos sentimos cansadas, esgotadas e frustradas. Frustradas porque a gente compara a nossa criança com a criança da vizinha, da tua amiga, e você vê que a tua criança é diferente, que a tua vida é completamente diferente. Entenda uma coisa, a personalidade da criança é como é. Não lute para mudar essa personalidade. Entenda que você tem um diamante bruto na tua mão. Você não vai transformar um diamante numa esmeralda ou num rubi. Mas se você tiver as ferramentas adequadas, você vai conseguir lapidar esse diamante numa pedra maravilhosa, numa joia maravilhosa. A minha vida virou um caos nos primeiros 2 anos de vida da minha filha. Hoje eu vejo a minha filha como uma sementinha que virou uma flor linda. Eu não pude escolher a cor dessa flor, mas eu soube regar e adubar e ela tá aí. Eu não vou falar para vocês em obediência. Vocês precisam mudar esse pensamento, mas com as ferramentas adequadas vocês conseguem a colaboração e a cooperação dessas crianças. Hoje eu vejo a minha filha como uma criança empática, ela se preocupa com os outros, ela tem um senso de justiça maravilhoso. Quando ela vê uma criança que não está obedecendo a professora, ou que está agredindo a outra, ou que está fazendo alguma coisa errada, ela vai e fala para a criança, ela dá bronca nos amiguinhos dela. Ela é sensível, amorosa, carinhosa. Toda essa necessidade por contato físico que ela precisou, que ela exigiu de mim de bebê, como eu soube nutrir isso, hoje ela devolve não só para mim,
mas para as outras pessoas que me ajudam nos cuidados dela, com avós, com coleguinhas, ela devolve todo esse amor, porque ela aprendeu que isso é correto. Ela é expressiva, comunicativa, alerta. Sabe aquele bebezinho que não conseguia ficar acordado quietinho no berço? Ela continua assim, alerta, ativa, esperta. Mas hoje é muito legal porque ela busca independência, ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer colocar roupa, escovar dente, ela me ajuda a cozinhar. Às vezes a gente vai fazer um bolinho, ela quebra ovo, é uma graça. Mas entendam que ela foi nutrida para isso. Que conforme essa criança foi exigindo de você colo, amor, contato físico, atenção, consolo nas crises de choro, que você ajudasse a acalmá-la, a dormir, a voltar a pegar no sono, conforme você foi nutrindo essa criança foi criando um vínculo com você. E esse vínculo é importantíssimo para que você consiga a colaboração e a cooperação dessas crianças. Então vamos fazer um resumo dessa aula? Agora você já sabe um pouquinho da minha história e você sabe o que é um bebê de alta demanda. Se você criou expectativas a respeito da maternidade e você está frustrada nesse momento, entenda. Mude a tua maneira de pensar e de enxergar a tua criança. Entenda que personalidade não se muda, mas você pode moldar e lapidar. Você precisa mudar o teu ponto de vista, a tua maneira de enxergar as coisas. E nesse processo eu vou te dar 2 dicas fundamentais. Saiba pedir ajuda e cuide de você. Você não vai conseguir fazer uma criação com apego sozinha. Peça ajuda do pai, da madrinha, dos avós, das amigas, de quem você tiver ao teu alcance. E cuide de você primeiro. O bebê vai esgotar suas energias, principalmente nas primeiras semanas, onde você vai viver quase que exclusivamente para ele, principalmente se você estiver amamentando, em livre demanda. Mas saiba que passadas essas primeiras semanas, não esqueça, a prioridade deve voltar a ser você. Fiquem com Deus e um beijinho no coração de cada uma de vocês. Vamos ser mães práticas?